Doutora, a gente tem uma fila do SUS para fazer perguntas para o senhor aqui, mas eu só queria voltar à origem da pergunta do Aros, que é ao momento em que o senhor se descolou da pré-campanha de bolos, logo depois de uma manifestação dele em relação ao ataque terrorista do Hamas em Israel. O senhor conversou depois com o candidato e, de alguma forma, o senhor ouviu o que o senhor esperava depois dessa manifestação? À luz do tempo, o que isso trouxe ou não para a relação que se estabeleceria entre vocês? Evandro, deixa eu te dizer um negócio. Quando a gente começa uma relação com alguém, eu fui convidado, me pediram, alguém que eu tenho muito carinho e apreço lá em Brasília, pediu para que eu aceitasse um convite e conversasse com o candidato, naquela época o pré-candidato Guilherme Boulos. E na nossa conversa, nós tínhamos várias questões em comum, especialmente o pai dele, que trabalhava comigo na secretaria, uma figura extremamente querida, a mãe, Ivete, é outra figura extremamente exemplar na área médica. E a primeira coisa que eu coloquei foi a minha identidade como judeu. E eu me perguntava, eu dizia o seguinte, Guilherme, deixa eu lhe dizer uma coisa, eu fico imaginando que os meus pares imaginariam se me vissem conversando com você. E ele se colocou de uma forma dizendo, olha, isso aconteceu há 6 anos, eu fiz uma coluna num jornal, eu fiz uma foto, mas veja bem, eu mudei, eu amadureci, enfim, eu pretendo ser prefeito de São Paulo e não de Jerusalém. Eu falei, olha, então, eu acho que para nós não termos nenhuma outra discussão que não as necessidades da nossa população, vamos focar naquilo que é importante. Não vamos falar nada sobre Estado palestino, israelense, políticas externas. Eu posso te ajudar nessas condições. Quando aconteceu o fatídico 7 de outubro, eu tinha informações, inclusive, de forma muito mais rápida e precoce, porque o meu filho morou em Israel durante 4 anos e ele foi combatente do exército. E uma das bases em que ele estava, que foi a base lá na faixa de Gaza, foi invadida, em que os meninos de 18, 19 anos foram brutalmente assassinados. E a gente recebia... uma base que ficava mais na região sul de Israel. Na região sul. E quando eu vi aquilo, eu falei, não, mentira que isso aconteceu. Isso não pode ter acontecido. Assim como quando eu vi a primeira imagem de uma moça saindo de um camburão com vários rapazes e ela com as vestes ensanguentadas, ninguém tinha falado de estupro. Ninguém. Eu virei para meus filhos e falei, essa moça foi estuprada. Ou seja, aquilo afronta qualquer cidadão de bem em qualquer região do mundo. Um homem que é pai, ele olha aquilo e fala, podia ter sido a minha filha, a minha neta, a minha sobrinha. Quer dizer, é impraticável, é inaceitável. E quando eu fiz a solicitação para o Guilherme, para que ele se posicionasse, porque até então nós tínhamos mantido, ele vinha em reunião ao longo de todo aquele dia, e ele disse, ótimo, eu me posiciono. E eu falei, você não quer que eu escreva para você? E você coloca no X, no antigo Twitter, e você se coloca. Ele falou, já se fica e eu vou mandar para minha assessoria para avaliar. E eu disse, consternado com os ataques terroristas do Hamas. Me solidarizo com as vítimas e seus familiares. Somente isso. E aí, não podemos, não é ataque terrorista e que não sei o quê. Até que ele vira e diz, naquele momento, fala, se eu falar isso, eu vou falar que o Benjamin Netanyahu é um genocida. Isso lá atrás. Eu só lembrava as cenas que eu tinha visto no WhatsApp do meu filho. Falei, meu amigo, nós estamos em plataformas diferentes. E quando ele disse, eu não posso escrever de outra forma, eu me vi numa situação que se eu tivesse na Secretaria da Saúde querendo fazer algo pela minha população, eu também iria ouvir, eu não posso aceitar que você faça isso ou aquilo. E eu acho que é o seguinte, quando a gente vai trabalhar como gestor público e você se desprende da tua vida, é para ser livre, para fazer o melhor para a população, assim como eu procurei fazer durante a pandemia.
Então eu não podia aceitar aquilo. Eu falei, não é esse tipo de liderança que eu quero ter. E isso botou uma pedra no diálogo e na relação de vocês? Sem dúvida. Ele até, naquele momento, tentou, não, mas Jean, pensa. Eu falei, não estou te questionando, eu estou simplesmente te participando. Então, para mim, é claro que existem coisas na vida da gente que são inegociáveis. Valores que são indiscutíveis. Se hoje a gente virar e disser que Israel tem exagerado, nós todos, como judeus, também olhamos e falamos, menos, senta, conversa. Mas naquele momento não era hora de se dizer qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que hoje a gente rediscutir as investidas de Israel é uma outra questão que, inclusive, a própria coletividade se coloca de forma a questionar. Mas naquele momento isso era algo inaceitável. Então, você não pode... Isso te coloca naturalmente em oposição a ele? Eu não digo em oposição, mas eu digo que eu preciso de candidatos verdadeiros. E algum já te procurou? Me procurou, e eu posso dizer claramente, a Tabata Amaral me procurou, uma figura extremamente querida, mas eu acho que eu já dei a minha participação na área pública, eu me retraí, falei, eu te apoio, assim como apoio uma figura extremamente querida, é o Ricardo Nunes, que tem feito o melhor que ele tem podido, especialmente com a Secretaria Municipal, o Luiz Amarco, fazendo um trabalho incansável. Então, eu acho que assim, me deixa feliz de falar assim, nós precisamos de alguém que cuide da nossa população e não daqui para fora, de falar. A gente precisa de gente agindo com o coração, de fazendo aquilo que a população precisa e merece. Felizmente, eu acho que o que a gente tem hoje dentro da Secretaria tem mudado a cada dia e para melhor. E tem a vontade de mudar. Eu acho que isso é algo extremamente importante. Bom, por favor, o senhor surpreende toda essa politização aqui no Brasil? O senhor imaginava ter uma reação assim, até questionar se o Hamas é terrorista ou não, depois no ato daquele? O senhor ficou surpreso? Por que está havendo tanta politização? Eu acho que quando você olha essa de nós afagarmos grupo terrorista, é a mesma coisa se afagar grupos milicianos. É a mesma coisa, não, imagina, traficantes são... tiroteio, quer dizer, de novo, a gente está falando da polícia e do bandido, né? O que eu simplesmente acho que nós deveríamos aprender a olhar o que tem acontecido dentro das nossas casas, né? Quer dizer, dentro da nossa casa, o que está acontecendo, o que está acontecendo na Ilha de Marajó, o que está acontecendo com a dengue, o que está acontecendo com a violência, e unindo os países para que a gente possa reverter essas questões, que é especialmente quando a gente fala de países sul-americanos. Quando eu vou lá para fora para trazer recursos e negócios para que eu possa fazer um país melhor, com menos discrepância, menos diferença entre a população. É isso que tem maior valor do que a gente falar de política externa sem um cabedal, sem a profundidade. É melhor não falar. É melhor não fazer comparações se a gente não conhece história. É melhor não fazer, porque pega mal.